Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Senhores, existe uma coisa que mais me causa nojo naquilo que chamo de modernidade, e essa coisa é a normalização e o incentivo a um fetiche que destrói moralmente e psicologicamente qualquer homem que o aceite. Estou falando do fetiche cuckold. O fetiche cuckold não é algo novo, mas vem se popularizando cada vez mais nos nossos dias. Eu sempre me questiono o porquê que esse fetiche vem sendo adotado por cada vez mais homens. É claro que já sei a resposta, mas é inevitável esse questionamento vir na minha cabeça. Acredito que a maioria de vocês já sabe o que é esse fetiche. Mas para quem ainda não sabe, o fetiche cuckold é o ato de um homem permitir que outro homem, ou, dependendo do fetiche do camarada, outro ser de luz, Yag, tenha relações coitais com a sua companheira e ainda se sente bem ao ver isso. Os principais motivos de muitos homens estarem desenvolvendo esse tipo de fetiche são as ideologias ocidentais, a pornografia e a falta de amor e respeito próprio. Tanto o tradicionalista quanto o progressista se submetem a esse tipo de coisa. O objetivo deste vídeo não é destrinchar tudo sobre esse fetiche doentio, mas sim deixar claro que ele faz parte do profano masculino. Esse fetiche é recomendado por militantes disfarçados de profissionais da saúde mental e pelo mainstream. Eles afirmam que tal prática fará bem a vocês e irá salvar os seus relacionamentos do fracasso. No mercado pornográfico existe uma parte dedicada para o fetiche cuckold, e ela é bastante acessada pelas pessoas viciadas nesse tipo de conteúdo, majoritariamente acessada por homens. Existe também websites e outros meios utilizados para a prática cuckold, e neles você pode encontrar um cuck, que irá até mesmo oferecer dinheiro para você madeirar a companheira dele. Essa prática é passada pela sociedade como se fosse algo bom, mas, assim como a maioria das coisas que são incentivadas por ela, esse fetiche abre as portas para a destruição da saúde física, mental, financeira e espiritual das pessoas que o aceitam. Ele abre as portas para que vocês sejam contaminados por uma DST com mais facilidade e se afundem ainda mais na depressão, na raiva e nos vícios maliciosos. Essa prática não favorece em nada o homem. Ela surgiu por causa da cabeça problemática de alguns homens e é incentivada pela sociedade, pois facilita a cucagem, algo que é praticado pelos seres de luz desde os primórdios da humanidade. Ou seja, é uma prática totalmente ginocêntrica e misândrica. Biologicamente falando, nada é mais tentador para os seres de luz do que copular com os melhores machos que estiverem ao seu alcance sem perder a proteção e a provisão do marido. Esse é o principal motivo da normalização do fetiche cuckold. Os homens que não aceitam essas coisas sofrem shaming e até mesmo são retalhados através de falsas acusações. Esse fetiche não é um profano masculino biológico, mas sim patológico. O homem tem a sua psicologia desconstruída, ou seja, destruída na realidade, pelo manginismo doentio que a sociedade o impõe desde a revolução cultural criada por Leonor de Aquitânia no século XII. O padrão de homem ideal adotado pelo Ocidente é o desconstruído, fraco,
fácil de ser enganado, carente e idólatra do feminino. Esse padrão de homem ideal ocidental faz os homens se verem como inferiores aos seres de luz e viverem para satisfazer as suas deusas. Como esse padrão de homem é desinteressante para o feminino, as nossas amadas fêmeas passam a ver esses machos que abraçaram a modernidade como fracassos reprodutivos e passam a procurar outros machos que sejam interessantes. Ao perceber que a sua deusa está prestes a cair fora do relacionamento, o infeliz que se submeteu à modernidade entra em desespero e começa a fazer 1001 loucuras para mantê-la no relacionamento, e o relacionamento aberto é uma delas. O relacionamento aberto é o fetiche cuckold normalizado e é o modelo ideal do casamento ocidental moderno. Qualquer um que tenha um pouco de inteligência sabe que o relacionamento aberto só é, entre aspas, vantajoso para os seres de luz e apenas para eles. Muitos aceitam se tornar cucks por causa do medo de perder as suas companheiras, e se eles forem sub-fives ou normes, principalmente assalariados, e suas companheiras forem no mínimo medianas, a coisa fica pior ainda. Alguns ficam tão pirados que se sentem orgulhosos de não serem capazes de satisfazer as suas companheiras e passam a gostar de vê-las tendo ato coital com homens melhores do que eles. Além da patologia emocional, o homem também pode se tornar um cuck por causa da confiança demasiada em suas companheiras. Existe algo que é muito comum de ser adotado e bastante comentado em comunidades de seres de luz, e ele é o famoso pau amigo. O pau amigo é um homem que é escolhido para consolar as vossas digníssimas quando elas estão de saco cheio ou na ausência de vós. Na maioria dos casos, ele é um ex de vossas digníssimas que elas ainda mantêm o contato. Por isso vocês devem ficar espertos e observar como as vossas digníssimas se relacionam com os outros homens. Observem o vínculo de amizade que elas costumam ter. Se há contradições entre o que elas falam com o que elas fazem, que tipo de conteúdo elas gostam de consumir, quais artistas elas curtem e etc. Devemos considerar todos os seres de luz como espertinhas, até que eles provem ser o contrário, e se provarem, ainda assim não devemos baixar a nossa guarda. Isso não é nenhum exagero, pois todos eles consideram, ou já consideraram, todos os homens como inúteis e cafajestes. Devemos evitar os exageros. Não podemos ser ingênuos e nem paranoicos em relação a desconfiar de nossas companheiras. A principal maneira de evitarmos de cair na armadilha do fetiche cuckold é melhorar nossa autoestima, melhorar a nossa saúde, evitarmos a pornografia, sermos desapegados, rejeitarmos a modernidade e aceitarmos a realidade como ela é. Lembrem-se que o ser humano não é geneticamente monogâmico. Nós não temos incentivo biológico algum para sermos fiéis, e por causa disso devemos sempre ficar espertos nos relacionamentos com as nossas amadas fêmeas. O homem jamais deve aceitar passar por qualquer tipo de humilhação por causa de um ser de luz. Nenhuma mulher merece a dignidade de um homem, nem mesmo se ela for uma deusa. Conheci um camarada que aparentemente estava tendo um bom relacionamento com a esposa dele. Ela constantemente o presenteava, dizendo que ele era um bom marido, e ela sim era dedicada. Isso é algo que eu mesmo posso afirmar, ela era muito dedicada ao relacionamento. Ela de vez em quando tinha alguma promoção ou conseguia um dinheiro extra no trabalho.
Um tempo depois, o camarada descobriu que a esposa dele estava tendo um caso com o chefe dela, e por causa disso ela era promovida no trabalho com uma frequência não muito normal e ganhava uma grana extra. Ela sabia que o que estava fazendo é errado e por causa disso dava os presentes para o marido como uma maneira de não se sentir tão culpada. Como era muito apegado à esposa dele e ainda recebia coisas boas dela como presente, ele se conformou em ser cuck e permitiu à esposa ter um caso extraconjugal com o chefe dela. Com o tempo, ele passou a ser um homem muito infeliz, desenvolveu problemas psicológicos, foi rejeitado pela esposa e o divórcio veio com o tempo. Nenhum ser de luz se sente bem por estar se relacionando com um homem que abrace a modernidade e não tem respeito, cuidado e amor próprio. Ser um cuck conformado é a mesma coisa de dizer: isso mesmo, me humilhe, pise em mim, pois eu sou um bosta. Apenas os lixos de homem aceitam se submeter ao fetiche cuckold ou aceitam a vida de cuck. Por isso eles não têm respeito algum de nossas amadas fêmeas. Muitos homens têm aquela fantasia de participarem de um trisal e por causa disso se submetem à vida de cuck. A esmagadora maioria deles só consegue ter mais problemas, piora na saúde, chifres e ainda é depenada no divórcio. Esses caras não conseguem entender que o trisal é para homens destacados que só veem os seres de luz como objetos e é feito com profissionais coitais do ramo público ou particular. Não são todos os seres de luz que se submetem a essas coisas como todo aspirante a cuck pensa, muito menos os que merecem ser chamados de esposas. Meter essa prática nos relacionamentos sérios do homem comum é ferrar ainda mais com o que já está ferrado, jogar a própria dignidade no lixo e de quebra se lascar nas mãos de uma espertinha do papai Estado. Não espere ter a admiração e o respeito de sua companheira por ser um cuck manso, pois a única coisa que você terá dela é o desprezo, a indiferença e o nojo. O fetiche cuckold moderno ocorre em diferentes maneiras, criadas através da pornografia e das influências ideológicas. Eu não irei detalhá-las aqui porque elas são nojentas, repugnantes. Homens, livrem-se de suas fantasias, valorizem-se, cuidem da saúde de vocês, livrem-se de suas carências emocionais, evitem a manginice, evitem a modernidade, abracem a masculinidade, o amor próprio e jamais se submetam a qualquer tipo de humilhação por qualquer coisa, principalmente por causa da sociedade e das espertinhas que estão espalhadas por todo o globo. Evitem o fetiche cuckold. Evitem ser cucks mansos. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores.